Vivências de Enfermagem apresenta Histórias Marcantes em Hospitais. Episódio de hoje: Em Busca do Paciente Perdido. A noite em um hospital parece sempre muito tranquila. É um ambiente marcado por um silêncio peculiar, interrompido apenas pelo bip de monitores, pelas conversas discretas de médicos e enfermeiros e pelo som dos passos apressados pelos corredores. Todos estão cansados, mas preparados. Afinal, a qualquer momento, algo pode acontecer. Mas naquela noite, ninguém imaginava que o que aconteceria seria uma fuga. Uma fuga silenciosa, sorrateira e, ao mesmo tempo, assustadora. E o paciente envolvido não era apenas mais um. Ele estava no centro de uma história que mudaria o destino de todos ao seu redor. O Hospital Central era um dos mais respeitados na cidade, reconhecido pela sua excelência em tratamentos de alta complexidade e pela qualidade de seu atendimento. Ali, pacientes de diferentes partes do país buscavam socorro, mas entre todos os quartos da UTI, havia um que era especialmente vigiado naquela noite, o quarto 107. Nele estava o paciente Marcos Lima, de 38 anos, que tinha sido internado após um surto psicótico intenso. Esse surto o havia levado a comportamentos completamente fora do seu controle e, durante o período de internação, ele havia mostrado sinais de instabilidade mental. Mas com o tempo, ele começou a mostrar sinais de melhora. Marcos, ou melhor, o Marcos que era antes, estava voltando. As enfermeiras e os médicos estavam esperançosos, mas sabiam que ele ainda não estava completamente estável. Seu quadro clínico exigia cuidados contínuos. No entanto, ninguém poderia prever o que aconteceria naquela noite. Era uma noite aparentemente calma. As enfermeiras estavam trocando plantões e o médico de plantão, Dr. Hugo, fazia a última ronda para conferir os sinais vitais de todos os pacientes. Ele estava acostumado com situações de emergência, mas aquele hospital, com sua rotina e processos bem definidos, raramente testemunhava incidentes graves. Marcos estava quieto em sua cama, os olhos meio fechados, o semblante tranquilo. Parecia que ele estava dormindo, mas ninguém sabia o que realmente se passava dentro da sua mente. Quando um paciente sofre de surtos psicóticos, a linha entre o que é real e o que não é se torna extremamente tênue. Ele havia sido estabilizado, mas os médicos não sabiam até que ponto os efeitos do surto haviam prejudicado sua percepção da realidade. Naquela noite, um pensamento, uma sensação, talvez até uma lembrança distorcida, fez Marcos tomar uma decisão fatalmente equivocada. Sem ninguém perceber, Marcos se levantou da cama. Seus passos eram leves, quase invisíveis. Ele estava fraco, ainda não totalmente recuperado, mas de alguma forma ele conseguiu se deslocar pelo quarto e abrir a porta. Não era apenas uma questão de força física. O surto psicótico que ele havia vivido o fazia acreditar que algo o chamava, que ele precisava sair daquele hospital. Talvez fosse a sensação de estar preso, ou talvez um impulso mais profundo e irracional. Ele sabia que o hospital estava cheio de pessoas e cuidados, mas a sua mente distorcida o empurrava para a porta, como se o ambiente ao redor não fosse real. E, em sua mente, ele estava indo para casa. Ao abrir a porta do quarto, ele se encontrou em um corredor vazio. O hospital parecia deserto, como se ninguém estivesse ali. A sensação de liberdade foi avassaladora. Marcos andou pelas passagens, passando por outras alas, por salas vazias, por lugares que já não lhe pareciam familiares. Ele não sentia medo, mas uma estranha confiança de que ele estava fazendo o que deveria fazer. E, de algum modo, ele sabia que a porta de saída estava próxima. Quando finalmente chegou às escadas de emergência, ele foi ainda mais corajoso. A porta estava destrancada. Ele não sabia como, mas se sentiu aliviado ao sentir a brisa fria da noite invadir o seu corpo.
Marcos saiu para a rua. O mundo lá fora estava em completa tranquilidade. Ele olhou para os lados, mas não havia ninguém. Apenas a cidade ao longe, as luzes suaves das ruas e o som distante de veículos. Ele não percebeu que já era tarde da noite e que a cidade estava quase vazia. Na mente dele, tudo parecia certo. Ele estava em casa, em segurança, em seu próprio espaço. A verdade é que, nesse estado mental, ele não estava em lugar algum, exceto na prisão de sua própria mente. Quando Marcos chegou em sua casa, ele foi tomado por um sentimento de conforto. Tudo estava no seu devido lugar. Ele não sabia se havia fugido de um hospital ou se, de fato, era o começo de sua jornada de recuperação. Mas seu corpo, tão fragilizado pela doença, logo começou a dar sinais de que sua condição não havia melhorado o suficiente para que ele pudesse estar em casa sozinho. Horas depois, sua respiração se tornou mais ofegante. Ele sentiu uma forte dor no peito. As memórias de sua internação começaram a voltar, mas elas estavam distorcidas. Marcos não sabia o que estava acontecendo com seu corpo. Ele estava em estado de confusão. Foi então que ele se viu obrigado a voltar para o hospital. Ele não tinha forças para pedir ajuda, mas algo em seu instinto o fez tomar o caminho de volta. Quando chegou de volta ao hospital, a equipe médica não podia acreditar no que estava vendo. Como ele havia saído sem que ninguém percebesse? Mais surpreendente ainda era o fato de ele ter conseguido chegar até sua casa, mesmo em seu estado debilitado. Marcos foi imediatamente atendido. Seus sinais vitais estavam em queda e sua pressão arterial era alarmante. Os médicos agiram rápido, garantindo que ele fosse estabilizado novamente. Por sorte, não houve danos permanentes, mas o susto foi grande para todos. Dr. Hugo ficou refletindo sobre o ocorrido. Ele sabia que Marcos ainda não estava 100% recuperado, mas o fato de o paciente ter fugido sem que ninguém percebesse revelou algo muito maior: a fragilidade da mente humana diante de transtornos psicóticos. Surtos psicóticos, como o que Marcos havia vivido, podem afetar o comportamento de formas imprevisíveis. Mesmo os médicos e enfermeiros mais preparados podem ser pegos de surpresa. Esse incidente serviu de alerta para toda a equipe do hospital. Marcos precisaria de mais cuidados, mas mais importante, o hospital precisava repensar seus protocolos de vigilância. O que poderia ter acontecido se Marcos não tivesse voltado a tempo? Ele poderia ter se ferido gravemente, ou até mesmo ter causado danos irreparáveis a si mesmo. Esse episódio reforçou a importância de uma equipe médica sempre atenta, preparada para lidar com as incertezas que surgem no tratamento de pacientes com distúrbios psicóticos. Na manhã seguinte, após o susto, o ambiente no hospital estava mais tenso. Marcos, agora novamente estável, foi informado sobre o ocorrido, mas não lembrava de nada. Ele não tinha consciência de sua fuga ou da sua jornada em busca de casa. Mas a equipe médica sabia que esse era apenas o começo de uma longa recuperação. O que restava agora era garantir que ele tivesse os cuidados necessários e que seu tratamento fosse ainda mais rigoroso. O que parecia ser uma simples fuga, na realidade, era um lembrete da complexidade das doenças mentais e da fragilidade da saúde humana. A história de Marcos Lima é uma das muitas que ilustram como os surtos psicóticos podem afetar profundamente a vida de uma pessoa. Em um hospital, onde a vigilância é constante, um erro, uma distração, pode ser fatal. Mas, por sorte, Marcos teve a chance de voltar. Ele foi encontrado a tempo, e embora sua recuperação fosse um caminho longo, ele teve uma segunda chance. E a partir de então, ficou claro para todos a importância da presença constante da equipe médica, do acompanhamento rigoroso e do entendimento de que a mente humana é capaz de tomar direções inesperadas,
mesmo quando estamos atentos. A fuga de Marcos foi um aviso silencioso, mas vital. No próximo vídeo, você conhecerá uma história igualmente fascinante, mas mais perturbadora. A de uma enfermeira que, durante os longos e silenciosos turnos da noite, se apaixonou por um paciente terminal. O amor, a ética e o profissionalismo colidindo em um dos momentos mais complicados da sua carreira. Não perca!